O eleitor não vota de forma racional, ele vota pelo que você faz ele sentir. Na prática, isso quer dizer que grande parte da comunicação que políticos fazem hoje não serve para muita coisa, já que o eleitor não está tão preocupado para onde você destinou emendas, em que evento você foi, com que político você se relacionou. Nem mesmo as propostas super elaboradas que você fez para a campanha eleitoral fazem tanta diferença assim. O eleitor quer saber o que você pensa e se você pensa como ele, se vocês defendem as mesmas bandeiras, se têm as mesmas ideias, se você acredita no que ele também acredita e defende o que ele defende. Por isso que o eleitor se conecta com ideias, com histórias, com símbolos. Uma das coisas que facilita essa aproximação com o eleitor é o uso de arquétipos. É por isso que o Lula é o pai dos pobres, o Bolsonaro, em 2018, é o herói que ia salvar o país do comunismo, e o Pablo Marçal, na eleição para a Prefeitura de São Paulo, era um cara contra todo o sistema. Meu nome é Felipe Tonet, sou consultor de comunicação e marketing político e hoje a gente vai mergulhar na psicologia dos arquétipos e entender como eles influenciam campanhas, a comunicação política e a sua relação com o eleitor. O psicanalista Carl Jung criou a ideia de arquétipo, imagens universais que vivem no inconsciente coletivo. Elas aparecem em mitos, religiões, filmes, peças, livros, todas as histórias que nós contamos. Duas autoras, Margaret Mark e Carol Pearson, escreveram o livro O Herói Fora da Lei e trouxeram os arquétipos para o mundo das marcas. Elas definiram 12 arquétipos principais, cada um com um papel emocional específico na mente das pessoas. O primeiro é o inocente, sonhador, idealista, que quer mudar o mundo de uma forma lúdica. Como marcas, a gente pode apontar o Omo e o Leite Ninho nesse arquétipo. Agora, como políticos, Suplicy e o Eduardo Jorge. Quem não lembra daquela imagem do Suplicy deitado sendo arrastado por 5 policiais porque estava protestando? Quer algo mais lúdico, mais inocente do que isso? O desafio ao usar esse arquétipo é você não soar paz e amor demais, alienado, fora da realidade. O segundo é o cara comum, aquele do dia a dia que está sempre junto com você. Casas Bahia, por exemplo, é uma marca que usa esse arquétipo. A gente tem no Brasil o ex-presidente Itamar Franco, por exemplo, que tinha o arquétipo do cara comum. Joe Biden, ex-presidente dos Estados Unidos, também se encaixa nesse arquétipo. O arquétipo mais comum e mais usado na política é, sem dúvida nenhuma, o do herói. Como marcas, a gente pode pensar na Nike, assim como Michael Jordan, da Air Jordan, que é uma submarca da mesma Nike. Bolsonaro, em 2018, era o herói contra o comunismo e a esquerda. Tenho certeza que se você parar um pouco para pensar, vai lembrar de vários políticos que usam esse arquétipo. Outro arquétipo muito utilizado é o do cuidador, que na política a gente traz ali para mãe e pai. E aí fica fácil, Lula, por exemplo, é o pai dos pobres. Outra pessoa que usou o arquétipo de mãe e que não era tão fácil, então teve que ter um trabalho muito profundo em cima disso, foi a ex-presidente Dilma Rousseff. Dilma sempre foi mais sisuda, mais técnica, de cara fechada, mas naquela eleição se identificou que o público queria ser cuidado, que o eleitor queria alguém que tomasse conta dele e do país. Foi aí que a Dilma, com perfil técnico, virou a mãe do PAC. O explorador já é um arquétipo que não é tão usado assim. São menos exemplos que a gente tem. Como o Fernando Gabeira, do PV, que vinha meio que na contracultura, explorando ideias e temáticas diferentes. Ou o senador astronauta Marcos Pontes, um explorador ao pé da letra. Um arquétipo em ascensão na política brasileira é o fora da lei. Ele não era muito usado antigamente, hoje a gente pode citar uma porção de políticos que usam esse arquétipo. Até anotei aqui para não me perder. Ciro Gomes, Donald Trump, Janones, Pablo Marçal, Javier Milei, Kim Kataguiri, Fernando Holliday, Bukele, entre tantos outros. Também é um arquétipo muito utilizado em marcas como Diesel, Harley Davidson. Depois, o amante, que em política também tem uma adaptação para líder charme, que é aquele cara geralmente bonitão, mas também nem tanto, ele pode só ser um cara charmoso. Podemos citar aí o ministro Fernando Haddad tocando violão durante uma entrevista. O criador é um outro arquétipo muito usado no mundo político. E aí não tem exemplo melhor do que Juscelino Kubitschek. O lema era avançar 50 anos em 5, mas dá para citar também Paulo Maluf, afinal
Foi Maluf que fez. Outro arquétipo que não era usado na política, que nos últimos anos ganhou muito destaque, é o bobo da corte, que é o cara piadista, que dá risada de tudo, que faz piada de tudo. Tenho certeza que você pensou no prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. E ele tá fazendo escola, tem um monte de políticos por aí usando o arquétipo do bobo da corte. Nosso próximo arquétipo é o sábio, que não é tão usado assim na política, mas a gente tem alguns bons exemplos, como a deputada Tabata Amaral. E é legal perceber que ela é uma jovem política que usa esse arquétipo de sábia, que fala de uma forma mais técnica, de uma forma mais estudada, que gosta de exaltar conhecimento, o que ela estudou, o que ela fez para aprender. Outro arquétipo que funciona bem com a política é o mago, que é aquele cara que vem para transformar, trazer uma transformação. Como Emmanuel Macron quando assumiu a França. O país era dividido entre dois polos e Macron era a terceira via. Pra quem é mais velho ou gosta de história, vai lembrar de Gorbachev, o cara que colocou a pá de cal na União Soviética. Ele sozinho veio para transformar um regime inteiro, criar um novo país. Por último, mas não menos importante, um dos arquétipos mais pesados da política brasileira, que é o cara que chega para resolver os problemas, colocar ordem no caos. Getúlio Vargas, por exemplo, e mais recentemente o ex-presidente Michel Temer. Eu sei que é controverso, muita gente não gosta dele, a gente está aqui falando sobre arquétipos, e ele veste a camisa do governante como poucos. Sempre que a mídia quer uma opinião diferente, vai buscar o ex-presidente. Tem uma coisa na construção de arquétipos que pouca gente fala, mas cada arquétipo tem o seu inimigo, o seu próprio vilão. Afinal, cada personagem precisa enfrentar suas próprias batalhas. E se você vai prometer algo, precisa mostrar o que está impedindo que isso aconteça hoje. Como eu já disse, o herói Bolsonaro estava enfrentando o comunismo e a esquerda. E os rebeldes Pablo Marçal e Ciro Gomes, por mais diferentes que sejam, estão aí enfrentando o mesmo sistema. O governante enfrenta o caos. O cara comum desafia as elites. O sábio está sempre confrontando a ignorância. O cuidador, o pai, a mãe, combate a negligência. O criador enfrenta a mediocridade, a mesmice. O mago desafia o ceticismo, desafia quem não acredita que é possível. O explorador rompe com o conformismo. O inocente resiste a achar que o mundo é assim mesmo. Ele não quer se transformar em mais um cínico. O amante, líder charme, desafia a frieza, a indiferença. E o bobo da corte desafia a hipocrisia daqueles que fingem que não tem nada acontecendo. Então, se você quer montar um arquétipo, comece pela promessa e busque entender quem é que está te impedindo de realizá-la hoje. É aí que está seu inimigo simbólico. Agora, político bom não é um personagem só, assim como grandes marcas. Em geral, ele opera com 2, às vezes até 3 arquétipos diferentes. Um arquétipo primário, que é a identidade, e 1 ou 2 auxiliares, que são adotados no modo tático. Quer ver um exemplo prático? Nicolas Ferreira, que tem como arquétipo primário o herói, o defensor dos bons costumes, dos evangélicos, da família tradicional, e usa como tática o rebelde, o fora da lei, lutando contra o sistema. E em um terceiro momento usa também o cara comum, com memes, piadas, linguajar jovem. Agora, trocar de arquétipo no meio do caminho nem sempre é fácil e normalmente não é uma boa ideia. Como já vimos, em 2018 Bolsonaro era herói. Durante o seu governo, ele foi mudando de arquétipo até pelas situações que foram sendo apresentadas. E deixou de ser predominantemente o herói para ser o cara comum. Lembra daquela frase? Eu sou centrão, eu sempre fui centrão? Era a mudança do arquétipo. E aí, muita gente não entendeu e houve uma ruptura de imagem, uma quebra de narrativa. Então, mudança de arquétipo não é uma coisa simples e não deve ser feita de forma atabalhoada. Se você não constrói o seu arquétipo político, o eleitor vai construir por ele mesmo. E talvez não seja exatamente o que você gostaria. Você corre o risco do seu adversário criar o seu arquétipo, colocando você como vilão da história dele. Campanha não é só o que você fala, é o que você representa na mente do eleitor. E aí, gostou do vídeo? Ele ficou mais longo, eu tentei falar aqui sobre cada arquétipo, dando exemplos e explicando da melhor forma possível. Mas o objetivo é ter um vídeo por semana explicando detalhadamente cada arquétipo e como utilizá-lo. Se você gostou,
curte o vídeo, segue aqui e acompanha essa série. Vamos falar sobre arquétipos na comunicação política.